Olá, Sagitariano, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Bianca Jennifer, terapeuta e fundadora da Bianca Jennifer Terapias, e eu estou aqui hoje para realizar uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal das cartas do tarô para você do signo de Sagitário, mesmo que você tenha ele no Sol, Lua, Ascendente ou outro aspecto do mapa que você venha entender como relevante. Se você chegou até esse vídeo e não sabe se tem Sagitário no mapa, você pode estar assistindo da mesma maneira e veja aquilo que ressoar com você. Sagitariano, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu deixo todas as técnicas energéticas e espirituais, psicanálise e espiritualidade, todas as terapias que eu realizo de maneira online. Se você tiver interesse, tem também os meus canais de contato para fazer a contratação ou tirar demais dúvidas. Tudo bem? Sagitariano, essa leitura é coletiva, como eu já falei, portanto pegue apenas aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer sentido para você, apenas solte, porque pode ser de outra pessoa que venha estar assistindo esse vídeo. E é uma leitura temporal, então ela não está fixada no tempo e espaço, independente do momento que você chegar a esse vídeo, ela vai estar funcionando da mesma maneira. E eu convido você para que gostar desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, pois isso é fundamental para o crescimento do mesmo e a propagação desse trabalho para chegar a outras pessoas, tudo bem? Então vamos lá à sua leitura. Essa semana eu vou fazer a captação energética da energia de vocês, sagitarianos, com o tarô Buffy, o caçador de vampiros, e na sequência eu vou trazer uma energia, uma mensagem da espiritualidade de vocês com o tarô egípcio. Tudo bem? Então vou iniciar aqui embaralhando o tarô. Eu desejo uma boa leitura, que vocês consigam pegar aquelas informações que mais fazem sentido para vocês. Esse tarô aqui é um pouquinho difícil de embaralhar, porque ele veio meio amassadinho. Vamos lá. Signo de Sagitário, tarô. Tô tirando aqui cartas saltadas, tá? Saiu a Lua. Saiu a Rainha de Estacas. Esse tarô ele foi criado a partir de uma série norte-americana chamada Buffy, né, o Caçador de Vampiros. E a minha equipe espiritual pediu para eu comprar ele por causa dos arquétipos. Tem algumas mensagens que através desses arquétipos eu consigo ler de uma forma mais assertiva. E aí, nesse tarô, ao invés de paus, nós temos estacas. E ao invés de espadas, nós temos foices. Mais uma carta tarô. A carta que está regendo. Saíram duas cartas regentes na leitura. Olha. Saiu regendo a leitura de vocês o cavaleiro de foices. O cavaleiro de foices junto com o cavaleiro de... junto com o rei de foices. Olha para essas duas pessoas. O que vocês veem aqui? Eu vejo aqui uma mulher assim, prepotente, ambiciosa, dona de si, muito parecido aqui com a figura dos leoninos, né? E aqui um político, tá vendo? Com esse rei de foices. Então eu percebo que aqui, regendo a leitura de vocês, eu vou trazer aqui a informação, vocês perdoem aí o barulho externo, tá? Eu vou trazer aqui a informação para vocês, em relação ao motivo dessas energias que estão trazendo aqui, regendo a leitura de vocês. Mas já de cara eu percebo uma pessoa que é pública, né? Uma pessoa que tem aí uma ambição, uma vaidade, uma postura pública que aparece aqui, né? Que possivelmente está em algum cargo de liderança. Mas vamos lá para a leitura de vocês então. Saiu aqui a Lua junto com a Rainha de Estacas. A Lua junto com a Rainha de Estacas. Essas duas figuras estão em movimento, tá vendo? E elas duas têm figuras
que lembram um pouco flores aqui ao redor, tá vendo? As duas também estão no cemitério. Então, assim, o que eu percebo com essas duas cartas aqui? Vocês estão num processo de movimento, mas eu sinto aqui uma necessidade que vocês estão tendo de deixar alguma coisa para trás, de superar uma fase. Só que isso está sendo muito desafiador para vocês. Vocês não estão conseguindo fazer isso de uma forma rápida. É como se todo dia vocês tivessem que superar aquilo. É uma dose diária. E assim, o que eu vejo é que vocês conseguem, vocês têm a energia com essa carta aqui da Lua para todo dia vocês renascerem de novo, né? Vocês vencerem mais um obstáculo, mais um desafio, continuarem na postura de vocês e na medida que vocês vão fazendo isso, vocês vão tendo aqui resultados que vêm com essas flores. Só que vocês ainda estão no mesmo lugar. Então eu posso estar falando para pessoas aqui que estão se esforçando muito para mudar um cenário de vida, mas ainda estão no mesmo lugar. Só que isso não quer dizer que não está tendo resultado, só que esses resultados são resultados, assim, dentro desse mesmo contexto. Vocês não estão conseguindo sair desse contexto aí. Na sequência nós temos aqui o 3 de estacas, junto com o 2 de estacas, uma sequência aqui. Junto com o 2 de estacas. Novamente a predominância aí da figura feminina, né? E o que eu vejo aqui com esse 2 de estacas? Essa moça, ela tá aqui num quarto. E por mais que seja de estacas, eu vejo aqui que ela tem também dentro desse caixão, ela tem alguns objetos, por exemplo, uma espada, ela tem ali uma bola que o pessoal usa para destruir as coisas, como se fosse tipo uns dinamites também aqui. É como se ela tivesse guardado por muito tempo dentro de um baú, né? Que geralmente em baú a gente guarda coisas que a gente não mexe muito. Muitos mecanismos de defesa. Assim, você pode ser uma pessoa que dentro desse contexto que você tá, porque eu sinto que a gente tá falando desse contexto atual, você guardou muito, por exemplo, você aguentou muito sem falar nada, sem posicionar. Essa energia de ira, de raiva, de defesa, você guardou. Aqui eu vejo, nessa figura, tem a figura aqui de uma adolescente adulta, né? É uma menina, né? E aqui eu percebo que tem ela guardou muito. Toda essa... Sabe quando as pessoas fazem as coisas e tem que aguentar calado e não falar nada e não posicionar? Ela foi guardando tudo dentro desse baú aqui. Só que aqui, ó, tem o 3 de estacas. Parece que tá tendo aí uma revolta dentro desse sistema. Só que o que eu vejo aqui? Eu ainda sinto que vocês não estão utilizando essa raiva aqui para destruir alguém ou para se vingar da situação que aconteceu, não. Eu sinto que vocês estão usando isso para se libertar, tá vendo essa corrente aqui na mão dela? Vocês estão usando todas essas armas que vocês guardaram aqui para sair do contexto que vocês estão agora. Porque eu sinto que a essência dessa menina aqui, que representa vocês nessa situação, é uma essência boa. Vocês não gostam de fazer mal para ninguém, não. Vocês só querem viver a vida de vocês. Na sequência saiu aqui o 2 de foices, junto com a roda da fortuna. Esse 2 de foices é o mesmo do 2 de espadas, né? É um bloqueio. Parece que para vocês saírem dessa situação, vai precisar sair desse bloqueio aqui. E aqui nós temos a roda da fortuna, que simboliza a saída desse bloqueio. É como se essa pessoa aqui que está sentada, fazendo com o símbolo da foice, né, fechado, é como se fosse sabe aquele pessoal que fica na porta, guardando a porta? Um segurança. Mas ele é mais como se fosse alguém que estivesse guardando essa saída. E ele tá aguardando mesmo, dá para ver aqui. Não é você. É como se fosse assim. Essa situação
você tá passando por ela e você ainda tá nela porque tem um motivo. No momento em que você conseguir, é como se fosse assim, um caminho. Você chegando perto desse guardião aqui, né? Terminando de seguir o caminho, de fazer o processo que você precisa, aí essa porta vai se abrir. Não sei se ficou claro o jeito que eu falei. É como se fosse um caminho mesmo, uma jornada. Quando você chegar no final da jornada, e essa jornada seria o quê? Você continuar fazendo o que você precisa fazer. Aí vai variar de cada um. Porque aqui tem um processo de aprendizado, mas eu sinto que é um aprendizado interno, de você mesmo descobrindo a sua força e utilizando tudo que tem dentro desse baú aqui, ó. Eu sinto que vocês vão ter que tirar tudo de dentro desse baú. Olha o tanto de coisa que tem. Então, tudo que vocês engoliram e botaram para dentro, vocês vão precisar usar para sair dessa situação. E quando vocês concluírem essa etapa, vocês chegam nesse guardião e aí a roda roda para vocês saírem. Tá vendo? E parece que isso tudo tá acontecendo para um processo de você, aqui com o Pajem de Pentáculos, aprender, né, a utilizar todas essas armas, todas essas ferramentas, né? E você pode entender essas armas como habilidades, como desenvoltura, como posicionamento, né? Para você conseguir buscar a materialização. E aqui eu vejo muito um processo de fortalecimento do seu sistema. Porque nessa figura aqui do Pajem de Pentáculos, nós temos aqui duas figuras que estão em combate com essa mulher que representa vocês aí, independente se é homem ou mulher. É como se aqui vocês estivessem aprendendo a se defender. E vocês rodando isso aí, vocês ficam preparados para se defender. Vocês têm condições de se defender. E vocês veem que ela está aqui com essa estaca levantada, mas ela não está ameaçando ninguém. Né? Quem está ameaçando são essas duas outras figuras aqui, ó. Tá vendo? Ela está só se defendendo. Aqui vocês aprendem a se defender. E junto com essa figura saiu a Rainha de Cálices, ó. Então aqui nessa figura de Rainha de Cálices, de alguma maneira, vocês também estão aprendendo a transmutar toda essa energia que entra para vocês. Eu tô falando aqui para pessoas muito empáticas. E olha só que loucura, né? Vocês são empáticos e ao mesmo tempo vocês têm uma energia de visibilidade muito grande. Porque o que vocês querem é isso daqui, ó. Vocês querem poder e fama. E isso não é algo ruim. Só que vocês são pessoas boas. Então é um desafio maior. Como eu posso ter visibilidade e fama sem ser alguém... sem ser alguém agressivo aqui. Porque vocês são pessoas boas, vocês são pacíficos aqui. Isso é o desafio da vida de vocês. Estou falando para sagitarianos aí que querem a fama e o poder, mas não querem sujar as mãos. E aqui vocês estão aprendendo uma forma de fazer isso. Vocês são aí o futuro da nação, né, meus amados? Vamos lá. Espero que vocês consigam. Eu vou trazer aqui uma mensagem da espiritualidade de vocês com o tarô egípcio. Estou embaralhando aqui as cartas do tarô. Que desafio, né? Vamos ver o que a espiritualidade de vocês tem para falar desse processo. Saiu aqui a comunhão, o triunfo, olha que incrível. Comunhão, o triunfo e a desorientação. O que eu vejo aqui? A comunhão, eu sinto que vocês estão sendo orientados. Vocês estão passando por esse processo e eu vejo que é um processo muito solitário. Vocês não estão tendo ajuda aqui de pessoas encarnadas. Vocês estão sozinhos nessa. Só que eu vejo que vocês estão tendo aqui... como que eu falo? Vocês estão alinhados com o todo, sabe? Você pode chamar de universo, Deus, a divindade, como você entender melhor. Você está alinhado
com a natureza, com o progresso, com a evolução, com a espiritualidade. O seu desejo é o desejo do todo. Então, assim, por mais que, quando eu falo assim, vocês querem fama e poder sem sujar as mãos, isso para os humanos é a coisa mais impossível que existe. Mas aqui, para a espiritualidade, é exatamente isso que eles querem. E a força espiritual, ela é muito forte. E aqui vocês vão ter triunfo. Tá vendo? Vocês têm triunfo. Mas eu vejo aqui que vocês estão bem desorientados. Porque é como se fosse algo novo, algo diferente. Então vocês não têm uma referência. Às vezes você até tem uma referência, mas não uma referência, não tanta referência, sabe? Porque assim, de 100%, uma referência de 0,02 é muito pouco. É muito pouco. Então vocês não têm aqui uma referência mais energética, uma referência assim coletiva. As nossas referências energéticas que estão no nosso inconsciente coletivo não são nada disso daqui. A gente aprendeu tudo ao inverso. Então tem essa desorientação, mas eu vejo aqui, ó, que o que vocês desejam é o mesmo desejo do todo, e vocês aqui têm condições de triunfar nessa situação. Porque vocês, por mais que não tenha a força do inconsciente coletivo e isso te desoriente, vocês têm a força da espiritualidade aí, do todo, da consciência maior. Você está caminhando no mesmo caminho. No fundo do tarô que vocês não estão conseguindo ver é o 6 de pentáculos. E aqui eu vejo que vocês estão tendo ajuda. É assim. É como se fosse assim, na medida em que todo dia você decide que você vai seguir nessa estrada, que você vai seguir nesse caminho, o universo vai colocando no seu caminho ajudas para você ir se equilibrando, para você ir conseguindo. E eu vejo aqui que está a seu favor. Eles estão colocando todo dia ali o que é necessário para você continuar. Aqui que sai a carta do louco, na sequência, que é exatamente o que você está fazendo. Ó, e olha que esse louco, ele tem essa ferramenta na mão, tá vendo? De defesa. E ela tá dentro dessa caixinha aqui, ó, que é aquela bola que eu falei pra vocês. Então vocês estão pegando aí que vocês têm? Ih, Nath, eu vou sim, não importa se não tem ninguém que faça isso. Tem aqui o Cavaleiro de Cálices. Isso que vocês estão decidindo fazer traz uma sofisticação aqui com esse Cavaleiro de Pajem, de Cálices, uma sofisticação, uma coisa interessante, deixa vocês mais interessantes, sabe? E vocês gostam de sentir isso, vocês gostam de quem vocês estão se tornando. Pajem de Foices aqui. E isso tá fazendo vocês aprender muito nesse processo. E 8 de Cálices na sequência. Ó, olha o tanto de energia de movimento nessa carta. Vocês estão movimentando muito aí, aprendendo muito. Só que assim, o que eu sinto é como se fosse assim, é todo dia que vocês têm esse desafio, esse posicionamento diário, mas aí vocês ainda estão na mesma situação. Mas aqui a energia de vocês fala que vocês tendem a conquista e vocês estão recebendo todo dia aí também a dose diária para continuar. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, sagitarianos. Vocês que se identificaram com essa leitura, isso aqui é fazer história. Por mais que quando você olha para o micro, esse posicionamento de vocês, essa vida de vocês, a forma como vocês decidiram viver a vida de vocês, é muito pequena, assim, para mais de 8 bilhões de pessoas. Você é uma pessoa fazendo isso, ok. Mas o que você está fazendo é fazendo história. Porque energeticamente você está tendo uma postura completamente diferente da roda da história da humanidade, assim. E isso é de tirar o chapéu. E isso aqui faz toda a diferença.
Então, por mais que você se sinta sozinho, louco, de ir atrás dos seus valores, dos seus ideais e firmar a sua cabeça todo dia e continuar todo dia, isso daqui você tá fazendo história. Bem legal. Eu vou trazer aqui um oráculo da bruxa sábia para vocês, tá? E vamos lá. Esse oráculo tá em inglês, então, se eu não conseguir traduzir, eu vou pausar, traduzir e vou trazer na sequência. Oráculo, uma carta para Sagitário, por favor. Sagitariano, eu peguei aqui a tradução, né? Saiu aqui, sabedoria. Sabedoria é sua herança, busque conhecimento e o preserve. Sabedoria é sua herança, busque conhecimento e o preserve. Aqui eu vejo, com essa carta do oráculo, que muitos de vocês, dentro desse processo, estão precisando buscar conhecimentos, né, aprendizagens, e assim, a aprendizagem diária, mas eu vejo que é unida a um conhecimento, né, e esse conhecimento, eu vejo aqui que é um conhecimento, é herança, é ancestral. Então eu posso estar falando para muitas pessoas aqui que essa sensação que vocês têm, de que existe outra forma de viver a vida, né, de conseguir essa fama, né, e esse poder sem ser sujando as mãos, é como se isso já tivesse no seu coração e isso fosse um desejo já que você traz da sua família. Mas assim, não quer dizer que os antepassados conseguiram, mas aqui a orientação é que você busque conhecer. Conhecer o quê? Conhecimentos, podem ser conhecimentos ocultos, autoconhecimento também, né? Então, às vezes, ali você fazer uma terapia, onde você vai, ou um coach, né? Onde você vai ver ali quais são as suas habilidades, como que você pode utilizar. Eu sinto muito que é usar o seu racional a seu favor. Você criar estratégias de como que você pode ser você, sem violar os seus valores e alcançar o que você quer. Então, é sabedoria. E olha, eu vejo que vocês têm essa sabedoria. Vocês têm, assim, essa sabedoria. Então, busque esse conhecimento e o preserve, porque é possível até que mais na frente você vai estar passando isso para outras pessoas. Tá? É o que eu sinto. Tá bom, Sagitariano? Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E eu vejo vocês aí semana que vem. Tchau, tchau.